Ele te separou para algo maior. Não se compare com ninguém. Você não chegou aqui por acaso. Deus quer falar com você. Existem momentos na vida em que tudo parece estar fora do lugar. Você olha ao redor e não entende por que as coisas ainda não aconteceram do jeito que você sonhou. Vê pessoas que começaram depois de você conquistando coisas antes. Vê amigos casando, viajando, prosperando, enquanto você continua no mesmo lugar, lutando, esperando, tentando manter a fé. Viva mesmo quando tudo ao redor parece estar calado. E talvez você esteja aí se perguntando: o que há de errado comigo? Mas a verdade é que não há nada de errado. Deus apenas está te separando para algo maior. Quando Deus tem um plano extraordinário na vida de alguém, Ele não permite que essa pessoa siga o fluxo comum. Ele a tira da multidão, Ele a esconde, Ele a leva para um lugar onde só Ele pode trabalhar. E nesse lugar é comum não ser entendido. As pessoas olham para você e não veem sentido no seu caminho. Elas te comparam, elas opinam, elas tentam moldar sua jornada com base em experiências próprias, mas elas não sabem da promessa que Deus te fez. Você não pode se comparar com quem está vivendo o outro chamado. Deus tem uma história única com você. O tempo dele não é o tempo das redes sociais, das métricas, dos antes dos 30 ou dos depois do casamento. O tempo dele é eterno. E quando Ele te separa, é porque Ele não quer que você apenas viva. Ele quer que você impacte. Ele quer que você seja resposta e não apenas estatística. É doloroso ser separado, porque você sente o afastamento. Pessoas que antes estavam próximas, hoje se distanciaram. Lugares que antes te faziam bem, agora parecem te sufocar. Você sente que já não se encaixa mais. E isso dói. Mas essa dor não é sinal de abandono, é sinal de preparação. Deus não te deixou de lado, Ele está te puxando para mais perto. Lembre-se de Moisés. Ele foi criado no palácio, mas Deus o separou por 40 anos no deserto antes de usá-lo para libertar uma nação. José foi separado da família, vendido como escravo, preso injustamente, mas foi tudo parte da separação que antecede a exaltação. Davi foi ungido rei e depois teve que fugir, se esconder em cavernas, viver como ninguém. Mas Deus já o via como rei, mesmo quando o mundo só via um fugitivo. Não se compare. Você não sabe o que Deus está tirando da vida do outro. E ninguém sabe o que Deus está construindo em silêncio dentro de você. O que parece atraso é detalhe. O que parece rejeição é proteção. O que parece invisibilidade é cuidado. Ele te separou porque há algo que só você pode carregar. Há uma missão que só você pode cumprir. Há um povo que só ouvirá se for através da sua voz. Quando você se compara, você se limita. Porque olha para caminhos que não foram feitos para você. Olha para conquistas que não cabem na sua missão. Olha para bênçãos que não estão alinhadas com o seu propósito. A comparação é injusta porque não considera o processo, apenas o resultado visível. E Deus não está trabalhando no visível agora. Ele está moldando o invisível. Enquanto você sente que está parado, Deus está te alinhando com o tempo certo. E esse tempo vai chegar. Quando Ele revelar, vai ser impossível não ver. Mas, até lá, mantenha a fé. Não questione o esconderijo. Honre o lugar onde Deus te colocou. O esconderijo de Deus é lugar de construção, não de exclusão. Ele está te treinando. Ele está te ensinando a confiar quando nada faz sentido. Ele está te preparando para carregar algo maior do que você mesmo. Você pode não ter todas as respostas, mas tem aquele que é a resposta contigo. Pode não ver o caminho completo, mas Ele está guiando cada passo. Deus não errou com você, Ele não esqueceu de você, Ele não se distraiu, Ele está apenas te separando, porque o que Ele vai fazer na sua vida será tão grande que precisa de base sólida. E essa base é construída na dor da espera.
na fé sem explicação, na obediência sem aplauso. Não se compare, seja fiel, seja constante, seja obediente. O céu está trabalhando em seu favor. Você não está atrasado, você está separado. E isso é privilégio, é honra, é propósito. Quando Deus te separa, Ele também te limpa. Ele remove aquilo que não é compatível com o que Ele vai construir na sua vida. E isso, muitas vezes, significa perder pessoas, perder oportunidades, deixar para trás planos que pareciam bons, mas que não eram dele. É nesse processo que muitos desistem, porque dói, porque não entendem que o que parece ser perda é, na verdade, um livramento. Deus nunca tira sem propósito. Ele só corta o que impede o seu crescimento. O mundo vai tentar te empurrar para a comparação constantemente. Vai tentar te convencer de que você está atrasado, que você não é bom o suficiente, que você perdeu tempo. Vai colocar diante de você vitórias de outros como se fossem cobrança para o seu coração. Mas Deus está dizendo: filho, filha, o que eu tenho para você não depende da velocidade dos outros, mas da profundidade que eu estou criando em você. O mundo celebra o palco. Deus constrói no bastidor. O mundo celebra os números. Deus observa a integridade. O mundo aplaude o brilho. Deus busca corações rendidos. E talvez você esteja exatamente nesse bastidor agora, em um lugar onde ninguém está vendo, onde parece que sua fidelidade é ignorada, onde seus jejuns, suas lágrimas, suas renúncias não recebem curtidas nem reconhecimento. Mas escute, os céus estão testemunhando tudo. Deus está vendo, e Ele é o recompensador dos que o buscam em segredo. Não se apresse. A pressa é inimiga da construção de Deus. Ele não quer te dar algo que você não está pronto para sustentar. Deus não quer te colocar num lugar onde o seu caráter não aguente o peso da promessa. Por isso, Ele te molda. Por isso, Ele permite provas. Por isso, Ele cala às vezes. O silêncio de Deus não é ausência, é ensino. Ele está ensinando você a andar por fé e não por vista. Não existe separação sem processo. E não existe processo sem transformação. Deus está mudando você por dentro, está arrancando o orgulho, curando feridas antigas, quebrando vaidades, ajustando o foco do seu coração. Porque Ele sabe que quando você for revelado, vai ser para algo grande. E o que é grande precisa de raiz firme. Não adianta ter aparência de bênção sem essência de obediência. Você não é igual a ninguém. O que Deus te chamou para fazer é exclusivo, não é genérico, não é repetido, é único. E por isso o processo também será único. E por isso a comparação é uma armadilha, porque ela coloca você para tentar andar num sapato que não é seu, para seguir um caminho que não foi traçado para os seus pés, para viver um propósito que não tem o seu nome. Deus está quebrando em você toda carência por aprovação humana. Porque o que Ele vai fazer na sua vida vai incomodar muita gente. Você vai ser levantado por Deus, não pelas pessoas. E quem é levantado por Deus não precisa da permissão de ninguém. Mas para isso, Ele precisa que você esteja firme, que você saiba quem você é nele, que você esteja disposto a ser rejeitado pelos homens, mas aprovado pelo céu. A espera não é castigo, é lapidação, é tratamento, é Deus preparando os detalhes. Enquanto você se sente esquecido, Ele está abrindo portas onde você nem imagina, está movendo peças, está escrevendo histórias, está criando conexões, está gerando o tempo certo. E quando for o tempo dele, não o seu, não o do Instagram, não o dos seus amigos, mas o tempo dele, tudo vai se encaixar. E você vai olhar para trás e agradecer por cada não, por cada espera, por cada separação. Porque vai entender que se tivesse sido do seu jeito, você teria perdido o que ele tinha de melhor. Você teria aceitado migalhas quando ele tinha banquete.
Você teria se contentado com o raso quando ele queria te levar para águas profundas. Não se compare, confie, entregue-se. Continue orando, mesmo quando parecer que nada muda. Continue servindo, mesmo sem reconhecimento. Continue crendo, mesmo com lágrimas, porque a separação é o sinal de que Deus te escolheu para algo que poucos vão viver. Ele não separa quem não tem chamado. Ele não quebra quem não vai ser reconstruído para algo maior. Você está exatamente onde Deus precisa que você esteja. Continue firme. Está doendo? Sim. Mas é o tipo de dor que precede milagres. É a dor do nascimento. O nascimento de uma nova identidade. O nascimento de uma nova temporada. O nascimento de um ministério. De uma família restaurada. De um propósito cumprido. Você foi separado. E isso já basta para crer que Deus não terminou. Ele só está começando. À sua disposição. Deus não olha para o seu currículo, Ele olha para o seu coração. E se Ele te separou, Ele já sabia de tudo, inclusive dos tropeços, inclusive das lágrimas, inclusive das vezes em que você pensou em desistir. E mesmo assim, Ele te escolheu. A comparação é a arma favorita do inimigo contra os filhos de Deus, porque quando você se compara, você paralisa. Você entra em ciclos de frustração, você começa a viver tentando agradar pessoas em vez de agradar a Deus. E isso é perigoso, porque o coração do homem é volúvel, mas o coração de Deus é eterno. O aplauso das pessoas muda conforme o vento, mas a aprovação de Deus é firme como rocha. Se você está sendo separado, é porque há uma guerra espiritual maior acontecendo nos bastidores da sua vida. O inimigo teme aquilo que você ainda vai se tornar. Por isso, ele tenta confundir sua visão agora. Por isso, ele tenta te fazer sentir inadequado, pequeno, invisível. Mas o céu está em silêncio porque está operando. E quando Deus se mover, vai ser impossível ignorar o que Ele fez. Se você parar agora, nunca saberá o que estava do outro lado da obediência. Se você se deixar levar pela comparação, vai perder o melhor da sua jornada. Você precisa continuar. Precisa confiar no processo. Precisa resistir à tentação de acelerar o tempo. Deus não trabalha em pânico, Ele trabalha em propósito. Você não foi separado para ser esquecido. Foi separado para ser revelado no tempo certo. E até lá, você será lapidado, vai ser provado, vai ser testado. Mas tudo isso vai te fortalecer, vai te alinhar, vai te fazer enxergar o que realmente importa. Porque quando a promessa chegar, e ela vai chegar, você não vai ser mais o mesmo. Vai estar pronto para sustentá-la. Não olhe para os lados, olhe para cima. Deus está sussurrando ao seu coração: filho, filha, eu sei o que estou fazendo, confia em mim. Você foi separado porque o que eu preparei para você é maior do que você pode imaginar. Mas para viver isso, você precisa primeiro entender quem você é em mim. E isso só se aprende no deserto. Não se compare. O caminho do outro pode ser mais rápido, mas talvez não seja mais profundo. O que Deus está fazendo em você tem raízes eternas. Está tocando gerações que ainda nem nasceram. Está alcançando lugares que você ainda nem viu. E tudo começa agora com sua decisão de continuar mesmo quando não faz sentido. Sabe por que dói tanto ser separado? Porque no fundo, todo ser humano carrega o desejo de pertencimento. Queremos estar incluídos, ser vistos, compreendidos, amados. Mas quando Deus nos separa, Ele nos tira justamente do lugar onde estávamos sendo vistos pelos homens, para sermos vistos por Ele. E nesse processo, o ego grita, o orgulho reclama, o coração resiste. É preciso quebrantamento para aceitar a separação como cuidado e não como rejeição. Muitos não entendem que a separação é um selo de destino. Deus não separa qualquer um.
Ele separa os escolhidos. Ele separa aqueles que vão carregar algo mais pesado, mais profundo, mais impactante. E para isso é necessário um processo mais longo. Porque não se coloca vinho novo em odre velho. Porque não se edifica uma torre sem antes cavar o alicerce. Porque não se entrega uma missão grande a alguém que não foi treinado na fidelidade. E é aí que entra a fidelidade no pouco. Porque quando Deus te separa, Ele começa a observar o que você faz com as pequenas tarefas, com os momentos silenciosos, com os desafios diários que ninguém vê. E Ele vê quando você ora, mesmo sem vontade. Ele vê quando você ajuda alguém mesmo sem receber nada em troca. Ele vê quando você fecha os olhos para o pecado, mesmo quando seria mais fácil ceder. E é aí que Ele diz: esse é o coração que eu posso usar. Não se compare com quem vive para agradar o mundo. Quem vive para o mundo colhe aplausos passageiros, mas quem vive para Deus constrói um legado eterno. O mundo pode não notar agora, mas o céu já te aprovou. Você não precisa se explicar. Não precisa correr para provar nada, só precisa permanecer, porque quem permanece, floresce, e floresce no tempo certo, no tempo de Deus. Esse tempo que é tão diferente do nosso, mas tão perfeito. Deus não está atrasado. Ele está preparando, está tirando os entulhos, está organizando os bastidores, está alinhando o ambiente ao redor para que quando você for revelado, tudo esteja pronto. E isso leva tempo, não porque Deus demora, mas porque Ele é detalhista. Ele é perfeito no que faz. Você está sendo trabalhado por um Deus que não improvisa. Ele não age no desespero, Ele age no plano. Ele vê o início, o meio e o fim. Ele conhece as curvas, os buracos, as armadilhas do caminho. E por isso, Ele te separa. Para que você aprenda a ouvir a voz dele no silêncio, para que você dependa mais dele do que das pessoas, para que você saiba se levantar sozinho, com os joelhos dobrados e o coração rasgado na presença dele. Quantas vezes você sentiu que ninguém te entende, que ninguém vê sua luta, que ninguém valoriza sua entrega? Pois saiba, Deus vê tudo. Ele conta cada lágrima. Ele ouve até os gemidos que você não consegue colocar em palavras e mais, Ele se importa. Ele se inclina do céu para cuidar de você nos detalhes. Você não está só, você está separado. E nessa separação existe um propósito que o mundo ainda não enxerga, mas o céu já está celebrando. Deus já vê você andando no cumprimento da promessa. Ele já te vê curando, ensinando, liderando, restaurando outros. Ele já te vê sendo luz, onde hoje você ainda sente escuridão. Ele já te vê completo, sarado, pronto. Porque Ele não te enxerga pelo que você vive agora. Ele te enxerga pelo que Ele já determinou sobre você. Por isso, não deixe que a comparação roube essa visão. Não permita que a grama verde do vizinho faça você duvidar da semente que Deus plantou em você. Às vezes a grama do outro está verde, mas é artificial. Às vezes o brilho é só aparência. Às vezes o sucesso visível esconde um vazio que só Deus conhece. Mas o que Deus está fazendo em você é real, é profundo, é verdadeiro. Não troque o processo de Deus por atalhos do mundo. Não sacrifique o eterno no altar do imediato. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas do jeito dele. E esse jeito, por mais difícil que seja, sempre vale a pena. Porque quando chegar a hora, nada nem ninguém poderá impedir. Vai ser evidente, vai ser incontestável, vai ser glorioso. Porque será obra dele e não sua. Continue. Ainda que ninguém te entenda, ainda que zombem do seu silêncio, ainda que digam que você está parado, você não está parado, está sendo lapidado. E pedra lapidada brilha mais forte, quando colocada na luz certa. Seu tempo vai chegar, e quando chegar, todos verão que a espera valeu a pena, porque foi Deus quem te separou.
Chegamos à parte mais sensível dessa jornada, o momento em que você começa a entender por que Deus te separou. No começo, tudo é dor, confusão e silêncio, mas com o tempo, a visão começa a se clarear. E você olha para trás e percebe, foi preciso, foi necessário, foi amor. A separação que parecia castigo, na verdade, foi o maior ato de cuidado do Pai. É nesse ponto que sua alma se aquieta, porque entende que a pressa era vaidade, que a comparação era insegurança, que a busca por aceitação era carência, e que tudo o que você realmente precisava já tinha. A presença de Deus. Nada mais importa quando Ele está presente, porque se Ele está contigo no deserto, o deserto vira jardim. Se Ele está contigo no silêncio, o silêncio vira revelação. Se Ele está contigo na espera, a espera vira preparo. Você não é mais o mesmo de quando começou essa caminhada. Algo mudou dentro de você. Sua fé amadureceu, seu discernimento aumentou, sua confiança foi refinada e agora você já não anda mais por vistas, mas por promessas. Você já não vive mais correndo atrás de aprovação, porque entendeu que a aprovação de Deus basta. Você já não se compara, porque sabe que sua identidade não está no que o outro vive, mas no que Deus te chamou para viver. Você foi separado para curar feridas que você mesmo enfrentou, para levantar outros com as experiências que quase te derrubaram, para ensinar lições que aprendeu na dor, para ser resposta onde antes você foi só pergunta. A tua dor não foi em vão. Ela vai virar ministério, vai virar direção, vai virar testemunho. O inimigo tentou fazer você acreditar que estava sozinho, que era invisível, que era pequeno demais. Mas hoje Deus te mostra, você é parte de algo maior. Você é peça-chave em um plano eterno. Você é a ponte entre o céu e corações que ainda não conhecem o amor de Deus. Você é a voz que vai alcançar pessoas que ninguém mais alcança, porque só você tem a história que você viveu. E essa história será usada para a glória de Deus. Não lamente mais a separação, celebre, porque agora você entende. Deus não queria te excluir. Ele queria te proteger, não queria te envergonhar, queria te preparar, não queria te atrasar, queria te fortalecer. E Ele conseguiu. Porque você está aqui, ainda de pé, ainda crendo, ainda firme, mesmo depois de tudo, e isso já é um milagre. Você não chegou até aqui para desistir. Você chegou até aqui porque foi sustentado pela mão do Altíssimo. E se Ele te trouxe, Ele vai te completar. O que começou em lágrimas, vai terminar em glória. O que começou em dor, vai terminar em riso. O que começou no chão, vai terminar em honra, porque Deus é fiel. E Ele cumpre tudo o que promete. Agora é o tempo de viver o novo, mas não um novo fabricado pelas circunstâncias. Um novo que vem do alto. Um novo que carrega unção, direção, paz. Um novo que só chega para quem foi separado e provado. Você passou pela prova. Você suportou a fornalha. Você venceu o vale. Agora está pronto para viver o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração humano, mas que Deus preparou para você. Não tenha pressa, mas também não pare. Continue caminhando com fé, continue esperando com esperança, continue adorando com entrega. O céu te observa, os anjos te guardam e o Espírito Santo te guia. Você não está só, você nunca esteve. Você está em processo, em construção, em avanço. E quando os outros tentarem te comparar de novo, apenas sorria, porque agora você sabe, sua jornada é única, sua missão é específica, sua separação tem propósito, e quem te separou foi Deus, e isso basta.